Meu nome é Karen, e esta é a história de como meu casamento de 15 anos chegou ao fim de uma maneira que eu jamais poderia ter imaginado. Tudo começou em uma noite fria de outubro, quando Valdo, meu marido, chegou em casa mais tarde do que o habitual. Eu estava na cozinha, preparando o jantar como fazia todas as noites, quando ouvi a porta da frente se abrir e fechar com um estrondo. Karen, precisamos conversar, disse ele, sua voz carregada de uma seriedade que me fez largar a colher de pau no mesmo instante. Segui-o até a sala de estar, meu coração acelerado com um pressentimento ruim. Valdo sentou-se pesadamente no sofá, passando as mãos pelo rosto antes de me encarar. Quero o divórcio, ele declarou sem rodeios. Fiquei paralisada, as palavras me atingindo como um soco no estômago. Por quê? Consegui balbuciar após alguns segundos de silêncio atordoado. Você é frígida, Karen, ele respondeu, as palavras saindo de sua boca como veneno. Não aguento mais viver assim. Não há paixão, não há fogo. É como se eu estivesse casado com uma estátua. Aquelas palavras me devastaram. Frígida? Eu? Como ele podia dizer algo assim depois de tantos anos juntos? As memórias de nossa vida íntima passaram pela minha mente como um filme acelerado. Sim, talvez eu não fosse a mulher mais ardente do mundo, mas frígida. Isso era um exagero cruel. Você tem certeza disso, Valdo? Perguntei, tentando manter a compostura. 15 anos de casamento e você quer jogar tudo fora por causa disso? Ele assentiu, seu olhar frio e determinado. Já tomei minha decisão, Karen. Amanhã mesmo falarei com meu advogado para iniciar o processo. Naquela noite, deitada sozinha em nossa cama de casal, refleti sobre nossa história. Lembrei-me de como nos conhecemos na faculdade, do nosso namoro apaixonado, do casamento que parecia saído de um conto de fadas. Como chegamos a este ponto? Minha mente vagou para minha infância, para os momentos que me moldaram como mulher. Cresci em uma família conservadora, onde o sexo era um tabu. Minha mãe, uma mulher reprimida e submissa, nunca conversou comigo sobre intimidade ou prazer. Meu pai, austero e distante, tratava as mulheres como objetos de pouca importância. Lembrei-me do dia em que, aos 12 anos, fui pega explorando meu próprio corpo. O tapa que recebi de minha mãe e o sermão sobre o pecado da luxúria ficaram gravados em minha memória. Desde então, aprendi a reprimir meus desejos, a ver o sexo como algo sujo e proibido. Essas experiências me marcaram profundamente, afetando minha vida adulta e, consequentemente, meu casamento. Mas Valdo sabia disso tudo. Ele conhecia minha história, meus traumas. Como podia ser tão cruel a ponto de me rotular como frígida? Na manhã seguinte, acordei determinada a não me deixar abater. Se Valdo queria o divórcio, ele o teria. Mas não sem consequências. Enquanto ele estava no trabalho, comecei a juntar minhas coisas. Foi então que me deparei com uma caixa escondida no fundo do armário. Dentro dela, encontrei dezenas de pequenos dispositivos de gravação. Meu coração disparou ao me lembrar deles. Anos atrás, movida por uma mistura de insegurança e curiosidade, comecei a gravar nossas noites de amor. No início, era apenas uma forma de tentar entender minha própria sexualidade, de analisar meu desempenho na cama. Mas com o tempo, tornou-se um hábito, quase uma obsessão. Peguei um dos dispositivos e o liguei. A voz de Valdo preencheu o quarto. Isso, Karen, assim. Você é incrível. Suas palavras de incentivo, seus gemidos de prazer, tudo estava ali, gravado. Prova irrefutável de que eu estava longe de ser frígida. Nos dias que se seguiram, enquanto Valdo preparava os papéis do divórcio, eu me dediquei a organizar todas aquelas gravações. Horas e horas de áudio que comprovavam nossa vida sexual ativa e satisfatória. Se ele queria me difamar, eu estaria preparada. A notícia do nosso divórcio iminente se espalhou rapidamente. Amigos ligavam, preocupados. Familiares tentavam intermediar.
Mas a pior reação veio de minha sogra, Anita. Anita sempre foi uma pedra no sapato do nosso casamento. Desde o início, ela me via como alguém que não era boa o suficiente para seu precioso filho. Suas críticas eram constantes. Minha comida nunca estava no ponto, minha casa nunca estava limpa o suficiente, minha aparência nunca era adequada. Quando soube do divórcio, Anita não perdeu tempo em me atacar. Eu sempre soube que você não era mulher suficiente para o meu Valdo, ela disse, veneno escorrendo de cada palavra. Uma verdadeira esposa sabe como satisfazer seu marido. Você falhou, Karen. Suas palavras me feriram profundamente, mas me deram ainda mais força para seguir com meu plano. Anita sempre defendeu os erros do filho, fechando os olhos para suas falhas e culpando-me por tudo. Ela era uma mestra da chantagem emocional, sempre usando o amor de Valdo por ela para manipular situações a seu favor. Enquanto os dias passavam e a data da audiência de divórcio se aproximava, comecei a notar mudanças no comportamento de Valdo. Ele parecia nervoso, agitado. Várias vezes o peguei ao telefone, falando em voz baixa. Minha curiosidade foi despertada. Uma noite, enquanto ele tomava banho, decidi fazer algo que nunca tinha feito antes: vasculhar seu celular. O que encontrei me deixou atordoada. Mensagens, fotos, provas incontestáveis de que Valdo estava tendo um caso. E não era com qualquer pessoa, mas com Mary, minha melhor amiga desde a adolescência. A traição dupla me atingiu como um raio. Meu marido e minha melhor amiga, conspirando pelas minhas costas. As mensagens datavam de meses atrás, muito antes de Valdo pedir o divórcio. Tudo fazia sentido agora. A acusação de frigidez era apenas uma desculpa, uma forma de me culpar pelo fim do casamento enquanto ele se divertia com Mary. Naquela noite, chorei como nunca tinha chorado antes. Não pela perda do amor de Valdo, mas pela traição, pela mentira, pela crueldade de suas ações. Como ele podia me acusar de ser frígida quando era ele quem buscava prazer nos braços de outra mulher? Nos dias que se seguiram, mantive minha descoberta em segredo. Valdo continuava agindo como se nada tivesse mudado, como se não estivesse destruindo nossa família por causa de uma aventura extraconjugal. Sua hipocrisia me enojava. Decidi procurar Mary, confrontá-la sobre a traição. Marcamos um encontro em um café discreto no centro da cidade. Quando ela chegou, seus olhos estavam vermelhos e inchados, como se tivesse chorado. Karen, eu sinto muito, ela começou, antes mesmo que eu pudesse dizer algo. Eu nunca quis que isso acontecesse. Foi um erro, uma fraqueza. Ouvi sua confissão em silêncio, meu coração partido não só pela traição, mas pela perda de uma amizade que eu julgava verdadeira. Mary chorou, implorou por perdão, jurou que tinha terminado tudo com Valdo. Ele me procurou. Ela explicou entre soluços. Disse que vocês não tinham mais intimidade, que você era fria na cama. Eu fui fraca, Karen. Me deixei levar pelas palavras dele. Suas palavras só confirmaram o que eu já suspeitava. Valdo tinha planejado tudo meticulosamente. A acusação de frigidez, o pedido de divórcio, tudo fazia parte de seu plano para ficar com Mary sem parecer o vilão da história. Deixei o café com uma mistura de emoções, raiva, tristeza, decepção. Mas, acima de tudo, determinação. Valdo não sairia impune dessa situação. Ele aprenderia que não se brinca com os sentimentos de uma mulher. À medida que o dia da audiência de divórcio se aproximava, intensifiquei meus preparativos. Organizei todas as gravações, selecionando cuidadosamente os trechos que mais contradiziam a acusação de frigidez de Valdo. Contratei um advogado experiente, compartilhando com ele todas as evidências que tinha coletado. Na véspera da audiência, recebi uma ligação inesperada. Era Cláudia, uma colega de trabalho de Valdo. Karen, sei que não somos próximas, mas sinto que preciso te contar algo, ela disse, sua voz trêmula ao telefone.
Valdo tem espalhado rumores sobre você no escritório. Ele diz que você é, bem, frígida, que o casamento acabou por sua culpa. Agradeci a Cláudia pela informação, sentindo meu sangue ferver. Valdo não estava satisfeito em me difamar apenas no círculo familiar. Ele estava arruinando minha reputação profissionalmente também. Finalmente, chegou o dia da audiência. Acordei cedo, vesti minha melhor roupa e me dirigi ao fórum. Valdo já estava lá, acompanhado de seu advogado e, para minha surpresa, de Anita. Minha sogra lançou-me um olhar de desprezo, como se eu fosse a culpada por todos os males do mundo. Quando entramos na sala de audiências, o juiz nos cumprimentou formalmente. Valdo foi o primeiro a falar, reiterando seu desejo de divórcio e alegando incompatibilidade sexual como motivo principal. Vossa Excelência, ele disse, sua voz carregada de falsa tristeza. Passei os últimos 15 anos ao lado de uma mulher que não consegue satisfazer minhas necessidades básicas como homem. Karen é frígida, incapaz de demonstrar qualquer tipo de paixão ou desejo. Anita, sentada na primeira fileira, assentia vigorosamente a cada palavra do filho. Seu olhar de aprovação me enojava. Quando chegou minha vez de falar, respirei fundo e me levantei. Meritíssimo, comecei, minha voz mais firme do que eu esperava. As acusações do meu marido são infundadas e caluniosas. Não só isso, mas são uma tentativa deliberada de me difamar para encobrir sua própria infidelidade. O rosto de Valdo empalideceu. Ele não esperava que eu soubesse de seu caso com Mary. Tenho provas, continuei, de que nossa vida sexual era ativa e satisfatória. Provas que contradizem diretamente as alegações do Sr. Valdo. Com um aceno de cabeça, meu advogado apresentou ao juiz uma seleção cuidadosamente editada das gravações que eu havia feito ao longo dos anos. A sala de audiências foi preenchida com os sons inconfundíveis de nossa intimidade, pontuados pelos elogios entusiasmados de Valdo. O rosto do meu marido passou do branco ao vermelho intenso. Anita, na plateia, parecia prestes a desmaiar. O juiz, visivelmente desconfortável, pediu que o áudio fosse interrompido. Isso é inadmissível! Gritou o advogado de Valdo. Essas gravações foram obtidas sem o consentimento do meu cliente. Pelo contrário, rebateu meu advogado. O Sr. Valdo estava plenamente ciente das gravações. Temos aqui uma declaração assinada por ele, datada de 5 anos atrás, dando consentimento para que a Sra. Karen realizasse tais gravações como parte de uma terapia de casal. Valdo afundou em sua cadeira, derrotado. Ele sabia que tinha perdido. Mas eu não havia terminado. Além disso, meritíssimo, continuei, gostaria de apresentar evidências da infidelidade do Sr. Valdo. Ele mantém um caso extraconjugal há meses, fato que motivou seu pedido de divórcio e não minha suposta frigidez. As próximas horas foram um turbilhão. Apresentei as mensagens que havia encontrado no celular de Valdo, as confissões de Mary, os depoimentos de colegas de trabalho sobre os rumores que ele espalhava. A cada nova revelação, Valdo parecia murchar um pouco mais. Ao final da audiência, o juiz parecia visivelmente perturbado. Este caso, ele declarou, é um dos mais complexos que já presenciei. Dados os fatos apresentados, concedo o divórcio, mas nego qualquer alegação de culpa por parte da Sra. Karen. Além disso, dada essa natureza caluniosa das acusações do Sr. Valdo e sua comprovada infidelidade, determino que ele pague uma indenização substancial à Sra. Karen por danos morais. Saí da sala de audiências me sentindo vingada, mas não feliz. 15 anos de casamento haviam terminado de maneira amarga e pública. Enquanto caminhava pelo corredor do fórum, ouvi Anita gritando atrás de mim. Sua vagabunda manipuladora! Ela berrou, avançando em minha direção. Você destruiu a vida do meu filho. Virei-me calmamente para encará-la. Não, Anita. Seu filho destruiu nosso casamento sozinho.
Eu apenas me defendi das mentiras e da traição. Respondi calmamente. Anita parecia prestes a me agredir fisicamente quando seguranças do fórum intervieram, afastando-a. Observei enquanto ela era escoltada para fora, seus gritos ecoando pelo corredor. Naquele momento, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por finalmente estar livre das manipulações e críticas constantes de Anita. E tristeza por perceber quanto tempo e energia eu havia desperdiçado tentando agradar uma pessoa que nunca me aceitaria. Nos dias que se seguiram à audiência, minha vida virou de cabeça para baixo. Amigos e familiares me ligavam constantemente, alguns oferecendo apoio, outros curiosos para saber mais detalhes sórdidos. Decidi me afastar um pouco, tirando alguns dias de folga do trabalho para processar tudo o que havia acontecido. Foi durante esse período de isolamento que recebi uma visita inesperada. Mary apareceu na minha porta, os olhos vermelhos de tanto chorar. Karen, eu não sei nem por onde começar, ela gaguejou. Parte de mim queria bater a porta na cara dela, mas outra parte, a parte que se lembrava de nossa longa amizade, hesitou. Entre! Disse finalmente, dando um passo para o lado. Sentamos na sala, um silêncio desconfortável pairando entre nós. Mary retorcia as mãos no colo, evitando meu olhar. Eu arruinei tudo, não é? Ela finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Suspirei profundamente. Sim, Mary. Você arruinou. Não apenas meu casamento, mas nossa amizade também. Ela assentiu, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu não tenho desculpas, Karen. O que fiz foi imperdoável. Eu me deixei levar pelas mentiras de Valdo, pela atenção que ele me dava. Fui fraca e egoísta. Escutei seu pedido de desculpas em silêncio, sentindo uma mistura confusa de emoções. Raiva, mágoa, pena e, surpreendentemente, uma pontada de compreensão. Sabe, Mary, comecei após um longo momento. O que mais me machuca não é o fato de você ter se envolvido com o Valdo. É o fato de você não ter vindo falar comigo antes. Éramos melhores amigas. Você conhecia minha história, meus medos, minhas inseguranças. Se Valdo estava te dizendo que eu era frígida, por que você não veio me perguntar? Por que acreditou nele sem questionar? Mary soluçou, escondendo o rosto nas mãos. Eu fui uma idiota, Karen. Uma completa idiota. Não há um dia em que eu não me arrependa amargamente do que fiz. Ficamos ali, sentadas em silêncio, por um longo tempo. Parte de mim queria perdoá-la, recuperar a amizade que tínhamos. Mas outra parte sabia que algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser completamente consertadas. Eu não posso te perdoar agora, Mary, disse finalmente. Talvez um dia, mas não agora. Preciso de tempo e espaço para curar minhas feridas. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Eu entendo. E vou respeitar isso. Só quero que você saiba que, se um dia quiser me dar outra chance, estarei aqui. Depois que Mary foi embora, sentei-me sozinha, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Meu casamento, minha amizade mais próxima, minha relação com minha sogra, tudo havia desmoronado em questão de semanas. Mas em meio ao caos e à dor, senti uma estranha sensação de liberdade começando a surgir. Nas semanas que se seguiram, comecei a reconstruir minha vida. O primeiro passo foi lidar com as consequências financeiras do divórcio. Graças à decisão do juiz, recebi uma indenização considerável de Valdo, o que me deu uma certa estabilidade para recomeçar. Decidi vender a casa onde morávamos. Havia muitas memórias ali, boas e ruins, e eu sentia que precisava de um novo começo. Encontrei um apartamento menor, mais adequado para uma pessoa só, e comecei o processo de mudança. Foi durante a organização das minhas coisas que encontrei uma caixa velha, escondida no fundo do armário. Dentro dela, havia diários que eu havia escrito na adolescência. Sentei-me no chão do quarto e comecei a lê-los, mergulhando em memórias há muito esquecidas. Li sobre meus primeiros crush,
sobre as inseguranças da puberdade, sobre os conflitos com meus pais conservadores. E então encontrei uma entrada que me fez parar. Querido diário, hoje a professora de biologia falou sobre sexo na aula. Fiquei tão envergonhada. Mamãe sempre diz que essas coisas são pecado, que uma moça de respeito não deve pensar nisso. Mas eu tenho curiosidade. Será que isso me torna uma pessoa má? Aquelas palavras, escritas com a caligrafia hesitante de uma adolescente, me atingiram como um raio. Ali estavam as raízes da minha suposta frigidez. Anos e anos de repressão, de mensagens contraditórias sobre sexualidade, de vergonha internalizada. Naquela noite, chorei. Chorei pela menina que fui, pela mulher que me tornei, por todas as experiências que deixei de viver por medo e vergonha. Mas quando as lágrimas secaram, senti uma determinação crescer dentro de mim. Estava na hora de me redescobrir, de me libertar das amarras do passado. Comecei a pesquisar sobre sexualidade feminina, sobre prazer e autoconhecimento. Li livros, assisti a documentários, participei de fóruns online. Cada nova informação era como uma porta se abrindo, revelando um mundo de possibilidades que eu nunca havia considerado. Paralelamente, busquei ajuda profissional. Encontrei uma terapeuta especializada em questões sexuais e comecei a desenterrar e processar anos de traumas e crenças limitantes. Foi um processo doloroso, mas libertador. À medida que me reconectava com meu corpo e minha sexualidade, outras áreas da minha vida também começaram a florescer. No trabalho, senti-me mais confiante para expressar minhas ideias e assumir novos desafios. Recebi uma promoção que há muito almejava, mas nunca tivera coragem de buscar ativamente. Meus relacionamentos pessoais também se transformaram. Afastei-me de pessoas tóxicas, como algumas amigas que ficaram do lado de Valdo após o divórcio, e fortaleci laços com aqueles que realmente me apoiavam. Fiz novas amizades, baseadas em respeito mútuo e compreensão. Um dia, cerca de 1 ano após o divórcio, encontrei Valdo por acaso em um café. Ele parecia abatido, envelhecido além de seus anos. Nossos olhares se cruzaram e, por um momento, considerei ignorá-lo e sair. Mas algo dentro de mim me fez parar. Olá, Valdo, cumprimentei, minha voz calma e controlada. Ele pareceu surpreso com minha abordagem. Karen, você está diferente, ele gaguejou. Sorri. Não um sorriso de felicidade, mas de aceitação. As pessoas mudam, Valdo, às vezes para melhor. Houve uma pausa desconfortável antes dele falar novamente. Eu sinto muito, Karen. Por tudo. Assenti, absorvendo suas palavras. Eu também sinto, Valdo. Sinto que não tenhamos sido honestos um com o outro desde o início. Sinto que tenhamos desperdiçado tantos anos em um casamento que não nos fazia verdadeiramente felizes. Ele baixou os olhos, a culpa evidente em seu rosto. Eu fui um covarde, admitiu. Era mais fácil te culpar do que admitir minhas próprias falhas. Sim, você foi, concordei. Mas eu também tive minha parcela de culpa. Deixei que meus próprios medos e inseguranças ditassem nossa vida íntima. Nós dois falhamos em nos comunicar honestamente. Ficamos em silêncio por alguns momentos, o peso de 15 anos de casamento pairando entre nós. E Mary? Perguntei finalmente, curiosa apesar de mim mesma. Valdo suspirou pesadamente. Acabou logo depois do divórcio. Ela não conseguia lidar com a culpa, eu acho. Último que soube, ela tinha se mudado para outra cidade. Assenti, sentindo uma pontada de tristeza pela amizade perdida, mas também um senso de conclusão. Bem, Valdo, espero que você encontre a felicidade que procura, disse, preparando-me para sair. Ele me olhou, uma mistura de arrependimento e admiração em seus olhos. Você parece tê-la encontrado, Karen. Sorri, desta vez genuinamente. Estou no caminho certo. Enquanto me afastava, senti como se um capítulo da minha vida estivesse finalmente se fechando. O divórcio,
que inicialmente pareceu um fim, tinha se provado um novo começo. Nos meses que se seguiram, continuei minha jornada de autodescoberta. Experimentei coisas novas, viajei sozinha pela primeira vez, fiz novos amigos e, eventualmente, comecei a me abrir para a possibilidade de um novo relacionamento. Quanto a Anita, minha ex-sogra, nossos caminhos se cruzaram uma última vez, alguns anos depois do divórcio. Eu estava em um evento beneficente quando a vi do outro lado do salão. Nossos olhares se encontraram e, por um momento, pensei que ela fosse me ignorar ou fazer uma cena. Mas, para minha surpresa, ela caminhou em minha direção. Karen, ela disse, sua voz mais suave do que eu jamais ouvira. Posso falar com você por um momento? Hesitei, lembrando-me de todas as críticas, todas as manipulações. Mas algo na expressão dela me fez concordar. Eu queria pedir desculpas. Ela começou surpreendendo-me. Passei anos te culpando por coisas que não eram sua responsabilidade. Fui uma péssima sogra e uma pessoa ainda pior. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Parte de mim queria rejeitar suas desculpas, jogar na cara dela todos os anos de sofrimento que ela me causou. Mas outra parte, a parte que havia aprendido o valor do perdão ao longo dos últimos anos, hesitou. Por que agora, Anita? Perguntei finalmente. Ela suspirou profundamente. Valdo. Ele finalmente me contou toda a verdade sobre o que aconteceu. Sobre a traição, sobre as mentiras. E eu percebi o quanto fui injusta com você. O quanto permiti que meu amor cego por meu filho me tornasse uma pessoa cruel. Assenti lentamente, sentindo uma mistura complexa de emoções. Obrigada por suas desculpas, Anita. Significa muito para mim ouvi-las. Não posso dizer que podemos ser amigas, mas talvez possamos deixar o passado para trás e seguir em frente sem rancor. Ela sorriu tremulamente, lágrimas nos olhos. Eu gostaria muito disso, Karen. Enquanto nos despedíamos, senti como se o último peso do meu casamento fracassado finalmente estivesse sendo levantado dos meus ombros. Não era um final feliz de conto de fadas, mas era real, era humano e era meu. Hoje, anos depois daquela fatídica noite em que Valdo pediu o divórcio, olho para trás e vejo o quanto cresci. A jornada não foi fácil. Houve dias de dúvida, noites de lágrimas, momentos em que pensei em desistir. Mas cada desafio me fortaleceu. Cada obstáculo superado me trouxe mais perto de quem eu realmente sou. Não sou mais a mulher que foi rotulada de frígida. Não sou mais a esposa submissa que aceitava críticas calada. Sou Karen, uma mulher forte, independente e, acima de tudo, em paz consigo mesma. As gravações que um dia foram minha arma secreta contra as mentiras de Valdo agora descansam em uma caixa no fundo do armário, uma lembrança de uma vida passada. Não preciso mais delas para provar meu valor ou minha sexualidade. Minha força vem de dentro, da autoaceitação e do amor próprio que cultivei ao longo dos anos. E quanto ao futuro? Ele está aberto, cheio de possibilidades. Talvez eu encontre um novo amor, talvez não. Talvez eu decida viajar pelo mundo ou começar uma nova carreira. O que quer que o destino reserve, sei que estou preparada para enfrentá-lo. Não como a Karen de antes, mas como a mulher que me tornei através das provações e triunfos da vida. Porque no final, a verdadeira vitória não foi vencer Valdo na audiência de divórcio. A verdadeira vitória foi me encontrar, me aceitar e me amar.